Por que essas coisas aconteceram numa época que não tinha o celular com HD sendo filmado? Entendeu? Quero dizer, que é aquela coisa assim, tá, legal. Maria teve um filho virgem, bacana. Jesus ressuscitou, o mar abriu no meio. Tudo numa época que foi escrita tal. Por que não tem agora? As pessoas vão falar, mas Jesus não vai voltar ao momento. Tal onda de calor, tsunami e tal. Por que agora não aparece Jesus de volta? Boa pergunta. Olha, essa pergunta é excelente. Uma das indagações que Cristo fez em relação aos últimos tempos é quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por quê? E essa é uma indagação honesta, que o teólogo também faz. Por que Deus não se manifesta hoje como no passado? Você sabe que hoje não tem mais casos de virgens dando luz a Salvador em grutas. Os milagres se tornam cada vez mais distantes e anônimos. E a necessidade dos milagres maiores. Exatamente. Só que nós temos que ver alguns detalhes em ponto. Em primeiro lugar, a Bíblia, como ela resume às vezes num capítulo 20 anos de história, a gente pensa que os milagres aconteciam toda terça-feira, 10 horas da manhã, quando o milagre vai lá. Ali na grutinha. A terça-feira do milagre urgente. Vai lá, 10 horas da manhã que vai ter. Um dia vai ser uma coisa... Não, é porque ela contou num capítulo só. Mas houve muitos não milagres na Bíblia. Tá certo? Por exemplo, Jesus ressuscitou, é verdade. E Pedro foi liberto da prisão por um anjo, mas Pedro não foi liberto quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo não foi liberto quando ele foi degolado. Muitos morreram, muitos foram entregues. E cadê o milagre? A gente pula esses textos. Parece que toda hora aparecia um anjo. É que para a gente, assim, como é a história de Jesus? Jesus morreu com 32. Alguns 33. Colocam 33 anos, mas essa idade é aproximada. Mas parece que aquela coisa assim, em 33 anos aconteceu muita coisa. Exatamente. O Paulo, não sei o quê, andou, a água virou vinho, você fala, caraca, mas não aconteceu nada dos 60 a 93 também. É muito doido isso. Eu já te vi falar sobre isso, que tem uma história, na parte da história de Jesus ali, que é adolescência, juventude ali, que não tem muita documentação. Não, nós temos um hiato e um silêncio. Até falar sobre esses anos perdidos de Jesus, que algumas pessoas falam sobre ele ter ido pra Índia. Lá na Caxemira tem até o túmulo dele lá. E isso por acaso, seria ao contrário à Bíblia? Ou seria possível, na história cristã, Jesus de fato ter ido pra Índia? Entendi. Não temos nada arqueologicamente que comprove isso, a não ser uma soberba indiana. Eu vou explicar por quê. Uma vez eu participei de um grupo de satsang. Satsang é um encontro de harmonização hinduísta. Porque quando eu me tornei adventista, eu quis pesquisar tudo enquanto religião. Para saber o que eu quero isso aqui, o que eu podia, sabe? E aí eu estudei bastante coisa sobre... Eu li o Bhagavad Gita, o livro dos Vedas, esses encontros do satsang. E você tinha ali um encontro de harmonização. É muito legal. Mas eu notei uma coisa. A Índia, por mais que ela tenha toda uma ideia de humildade e tudo mais, existe uma soberba indiana, e eu vou hindu. É diferente. Indiano é que pertence ao país da Índia. Hindu é religião. Hindu é religião, hinduísta. Porque lá eles são católicos também. Exatamente. Mas bem que os cristãos da Índia são 2%. 3%, uma coisa assim. Que seria 200 bilhões de pessoas. Exatamente. 200 bilhões de pessoas. São 300 bilhões de pessoas. Tudo que é bom tem que passar pela Índia. Sim. Você entendeu? Tudo que é bom tem que vir pra lá. Brahma foi lá, Shivananda foi lá, os grandes... O único que eles reconhecem como grandioso mestre que não passou por lá foi Jesus. Então tem que dar uma ideia de Jesus também passar por lá e transformar Jesus num yogi. Só que a ideia de... Tem até um alemão, Kester, que escreveu isso. Eu escrevi o primeiro nome dele, o sobrenome é Kester, que escreveu Jesus viveu na Índia. E tudo que ele mostra não tem comprovação acadêmica nenhuma. Até porque é bem longe também. E a Caxemira tem lá o túmulo lá, tem uma tradição que eles contam, mas tem tradição oral. Mas, Rodrigo, só pra nada, gente... zero. Só pra gente não se perder aqui, a pergunta foi boa, mas é aquela coisa que eu tava falando assim, tipo, eu achei muito interessante como você fala. A gente lê um capítulo e tem uma imagem de que aquilo aconteceu em 3 semanas. Exatamente, não tem.